Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. No futuro de 2019, 4 androides chegam à Terra dispostos a passar por tudo e por todos para conseguir um pouquinho mais de vida. Um caçador aposentado é chamado para detê-los e assim se inicia o filme que mudou para sempre a história do cinema e das narrativas futuristas. No Filme Stop de hoje a gente vai trazer um filme que nós amamos do fundo do nosso coração, que é Blade Runner. E como apenas 5 pessoas vão ver esse vídeo, por favor, seja uma pessoa que deixou um like. Porque só a gente gosta de Blade Runner, né? No futuro de 2019, uma Los Angeles decadente, a gente conhece Rick Deckard, que é um Blade Runner aposentado. Mas o que é um Blade Runner? É um caçador de replicantes. E o que são replicantes? São tipo clones humanos produzidos para fazer serviços que os seres humanos não querem fazer e que dependem de muita força e resistência. Tipo, ficar na fila do banco. Exatamente, faz um replicante especialista em fila de banco. Tentar trocar o plano de internet, tentar cancelar o plano de internet. Acho que replicante nenhum consegue fazer isso. Judite, não fode comigo, Judite. Esses replicantes são cópias perfeitas dos humanos, só que eles são mais fortes e mais inteligentes. Só que tem uma parada, são carne e osso, então se tu olha pra ele, tu não vai dizer que ele é um replicante, porque ele aparenta ser um ser humano. A única maneira de saber se uma pessoa é um replicante ou um ser humano é através do teste de Voight-Kampff, que reúne várias perguntas que acabam mexendo com o emocional de quem está respondendo elas. Então, dependendo da resposta emocional que aquela pessoa dá, o cara vai descobrir se ela é ou não um replicante. The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? E o filme começa com um destes testes, onde um tal de Leon é testado a fim de descobrir se ele é um replicante ou um ser humano. Só que o teste começa muito tranquilo, de boa, acaba com bala no bucho. Let me tell you about my mother. O Leon então foge com outros 3 replicantes que estão ilegalmente na Terra com ele. A Pris, a Zora e o Roy Batty, que é o líder da patotinha, entendeu? E o Rick Deckard é chamado justamente para ir atrás desses 4 cidadãos que estão perdidos por lá. Só que o Deckard está aposentado, então ele tá de saco cheio, ele não quer voltar pra parada, mas o pessoal fala assim, vamos lá, cara, vamos lá mais uma vez, vamos lá. Pô, na parceria, meu irmão. Tu é nosso faixa, velho, vamos. E ele acaba indo. Ah, vamos nessa! Lançado em 1982 com direção de Ridley Scott, Blade Runner é um marco na história do cinema. E a gente falou que o filme começa com essa parada do teste e tal, mas antes disso ele mostra muito da cidade, de como é que tá esse novo futuro de 2019. É a visão que eles tinham nos anos 80 e tal, uma visão distópica, e aqui que a gente começa a entender um pouco melhor esse conceito do cyberpunk. Entendeu? Porque a gente vê naves meio quadradas, objetos que parecem com os objetos que eles tinham na época dos anos 80, só que com uma remodelagem futurista, entendeu? Ele é, assim, visualmente, esse filme aqui é sensacional porque ele trouxe todos os elementos que até hoje a gente vê nesse gênero tecnoar, essa coisa futurista, entendeu? Ele tem muito uso de neon, ao mesmo tempo ele tem muito uso de equipamentos analógicos, tipo assim, um telefone antigo ali no meio. Então ele mistura essas coisas muito futuristas com coisas muito antigas para criar essa imagem de um futuro decadente. A gente olha, passou o tempo, mas tem muita coisa enferrujada ali no meio, sabe? Tem muita coisa que parece que é pior do que a gente vive. Exatamente, uma ficção científica noir futurista, entendeu? Porque ele tem essa pegada meio noir, de ter aqueles negócios do ventilador de teto lentinho, de salas escuras com muita fumaça, que parece aqueles filmes de máfia dos anos 50 e tal, só que ao mesmo tempo ele tem muito introduzido o lance da tecnologia, entendeu? E eu vou te dizer, esse filme aqui definitivamente não é pra qualquer pessoa. Ué? Isso porque Blade Runner é um filme muito contemplativo, então tem várias cenas deles que tem takes longos, sem nenhum corte, não tem muita ação, entendeu? Ele é um filme que realmente é muito mais devagar do que você está acostumado. E até para você entender como é que funciona, nos anos 80 não tinha CGI. Então, para fazer uma cidade completamente futurista, com carros voando e tal, era tudo na base da maquete. Então eles faziam salas gigantescas, cheias de maquete, para mostrar como é que funcionava aquela cidade, tá ligado? Então, cara, no momento que aquele carro começa a sobrevoar, a trilha sonora do Vangelis enervante começa a entrar junto, e tu entende que ele tá num mundo novo.
Isso aqui é uma parada que, assim, se tu consegue entrar no mundinho, tu já tá em outro universo, entendeu? Ela é muito incrível, cara. E vale mencionar que esse filme aqui é baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. E olha só que interessante, cara. O Philip K. Dick estava fazendo pesquisas para um outro livro dele chamado The Man in the High Castle, que conta a história de como seria o mundo se os nazistas tivessem dominado tudo, entendeu? E aí, no meio dessas pesquisas, o cara começou a ler relatos de nazistas falando que, tipo assim, pô, no campo de concentração, cara, eu não consigo dormir à noite, porque as crianças morrendo de fome ficam gritando, e aí eu não consigo dormir. E ele começou a se perguntar, tipo assim, ele olhou pra isso e falou, cara, essas pessoas não são seres humanos. E aí ele começou a se perguntar o que nos torna humanos. E foi assim que surgiu a ideia do Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é um livro que aborda muito a questão disso mesmo, sabe? O que diferencia um ser artificial de um ser humano? O que me faz ser humano e faz com que um replicante, por exemplo, não seja? Obviamente, o filme é uma adaptação do livro, então várias coisas são muito diferentes. O livro fala muito mais também sobre replicantes animais, porque no livro não existem mais animais de verdade. É tudo cópias, clones que eles fizeram e reproduziram. E fala sobre a venda deles. Tem toda essa relação que o Léo falou também. Só que vamos pro filme porque, né, o vídeo é sobre o filme. Tá seco, tá grosso. E esse lance de o que torna os replicantes humanos ou não é justamente o que motiva o Roy Batty e a patotinha dele a estarem ali. Porque esses caras, eles são do modelo Nexus 6, um modelo de replicante muito moderno, muito forte, idêntico aos humanos, mas que, por questões de segurança, tem uma vida útil definida de apenas 4 anos. E eles querem viver mais, então eles estão atrás do Tyrell, que foi o cara que criou eles, para saber como que eles podem estender o tempo de vida. Rápido! Eu não quero morrer! E esse filme é muito contemplativo porque esse personagem do Roy Batty é quase um poeta, tá ligado? Um filósofo. Ele começa a se perguntar, se eu me sinto como humano, se eu interajo com você como se eu fosse humano, por que eu não sou humano? E o que faz um ser humano, entendeu? O filme inteiro é premiado nessas questões. We're no computers, Sebastian. We're physical. Enquanto os replicantes buscam Tyrell, o Deckard vai até o Tyrell para conversar com ele e entender o que tá rolando com esse novo modelo de androids e tal. Porque tem esse negócio deles serem androids. Eles não são androids, porque eles não são robôs, entendeu? Mas como o nome do filme é Blade Runner, tracinho, o caçador de androids, a gente acaba falando as duas coisas, né? Desculpe! E quando ele chega lá, ele conhece a Rachel, que é a secretária do Tyrell. Ele conversa com ela, acha ela muito interessante e tal, só que ele quer respostas. Então o Tyrell fala assim, meu, o que é esse tal de VoIP Camp que tu faz? Eu quero ver um teste dele, eu quero ver se ele funciona mesmo. E ele fala, tá, então eu vou testar em ti. Ele fala, não, testa na Rachel aí. E assim ele começa a fazer um VoIP Camp nela, e ele descobre que esta garota é uma replicante. She's a replicant, isn't she? E ela começa a ter um tipo de uma crise, porque ela pensa, cara, eu tenho memórias, eu lembro de quando eu era criança, de quando eu brincava e tal, e assim ela descobre que não, essas memórias foram implantadas, são memórias da sobrinha do Tyrell, entendeu? Então tudo que ela sabe e tudo que ela conhece é uma mentira. Juro, fui enganado. Enquanto o Deckard já tá com o Tyrell, os replicantes acabam buscando um fornecedor da Tyrell Corp para dar um jeito de entrar lá, entendeu? E no meio dessa jogada, o Deckard começa a seguir pistas deles, perseguir eles e começa a sua caçada. E a primeira replicante que ele aposenta é a Zora. E eu acho muito interessante essa cena, porque ele rola um tiroteio no meio da rua, o Deckard atirando nela, só que ela é uma cena que quando ele mata ela, não existe um tom heróico no filme. Ele é um filme denso, ele é um filme pesado e tu se sente até meio mal que ele matou ela, sabe? Parece que ele fez algo de errado. E nenhuma das mortes são legais, porque a próxima morte é daquele replicante Leon. Ele toma uma bala no meio da cabeça da Rachel, que consegue salvar o Deckard, só que a gente não se sente bem, porque a gente viu que os personagens estão morrendo, só que, cara, a gente entende que o drama deles é real, entendeu? Os caras só querem viver mais. My birthday is April 10, 2017. How long do I live? 4 years. Não é mistério pra ninguém o quanto eu gosto de Blade Runner, porque eu já falei sobre Blade Runner em quantas listas do PewDiePie diferentes. Mas mil. Eu gosto pra caramba e assim, tem várias questões legais nesse filme. O roteiro é muito bem escrito na minha opinião. A cinematografia é incrível. Mas, cara, o visual desse filme... Meu Deus do céu, cara. Esse visual é a parada, eu acho que mais emblemática ali dos anos 80, porque baseou e, tipo, permeou em vários outros projetos. Por exemplo, Cyberpunk, que foi lançado recentemente o jogo e tal. Cara, se não fosse Blade Runner, não existia.
Puta, ficou até meio triste que o Blade Runner existe. Bom, nesse caso... Não, mas pega então outras coisas boas, Ghost in the Shell, Akira, qualquer filme que trate sobre o futuro, entendeu? Todos esses filmes se baseiam em vários conceitos estabelecidos aqui em Blade Runner. Respeita, caralho. E depois de a Rachel salvar o Deckard, aí eles vão os dois pro apartamento dele, começam... Não, nem se anima porque essa cena não tá certa. Cara, eles fazem uma sacanagem ali, mas é uma sacanagem pesada. Ele meio que tá coagindo ela, não é uma sacanagem legal. É, uma cena meio pesada demais e tal, então se você tá começando a sua vida aí, experiências sexuais, não faz desse jeito. Entendeu? Você entendeu, velho? Só que essa cena é interessante porque depois que eles têm a relação deles lá, eles começam a conversar e ela começa a falar sobre ela ser um replicante, sobre ele não ser. Ela pergunta, já fizeram um teste em ti? E começa a colocar várias paradas sobre, cara, será que o Deckard não é um replicante também? Porque tem um lance, um signo visual nesse filme é que todos os replicantes em alguns momentos ficam com os olhos amarelados, entendeu? Então a gente sabe, olho amarelinho pode ser um replicante. E tem um momento que isso acontece com o Harrison Ford. E o filme dá outras pistas. Por exemplo, em todo o tempo ele sonha com um unicórnio que está correndo. E isso aqui vai conectar lá no final do filme. E já que a gente falou do visual do filme, também é preciso mencionar a trilha sonora maravilhosa do Vangelis, cheia de sintetizador. Cara, uma trilha que ela também virou sinônimo de futuro cyberpunk. Virou sinônimo, velho. Exatamente, porque tem músicas que eles cantam em inglês, tem outras línguas, tipo indiano junto, tem até outras músicas com palavras em chinês. Porque o que acontece? Esse futuro que eles estão vivendo lá em Blade Runner, essa Los Angeles, não tem só americano, tem todo tipo de nacionalidade e etnia, entendeu? Mas, aliás, esse filme é de 82 e Los Angeles aqui é dominada por chineses. Tanto que a propaganda da Coca-Cola que aparece lá no painel de LED é uma pessoa de origem oriental bebendo Coca-Cola, entendeu? E aí tem esse lance dos chineses atendendo ele o tempo inteiro, estão por toda parte, sabe? Então mostra que essa Los Angeles, ela é multicultural, muito entendeu? Globalizada, né? Então eu acho que é muito legal, porque o filme de 80 e meio que imaginou que no futuro, sabe, essas divisões geográficas, elas vão ser só uma marcação, entendeu? Porque o povo meio que vai se misturar tudo. Bom, 2 replicantes foram mortos, mas ainda tem 2 vivos, que é o Roy e a Pris. E eles conseguem achar outro fornecedor lá do Tyrell e começam a conversar com ele. Tentam descobrir se ele tem acesso ao Tyrell e tal. E depois de muita conversa e muita coerção, eles acabam chegando no prédio do Tyrell e conversam com ele. E esse diálogo é espetacular. Maravilhoso! Porque o Roy Batty trata o Tyrell como se fosse o pai dele. Afinal, ele é o criador mesmo. Então ele fala, nossa, estou tendo aqui o meu encontro com o criador. Esse lance, sabe, que se tu tivesse o encontro com o teu criador, com Deus, que é o que foi estabelecido na nossa cultura, né? O que tu perguntaria pra ele? Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. I want more life, Father. E aí ele explica, ele fala assim, cara, eu quero mais tempo de vida. Eu não entendo por que eu vivo essas experiências tão incríveis, por que eu sinto, respiro, penso e eu tenho esse limite de 4 anos de vida. E é ali que o Tyrell fala pra ele, cara, mas tu não tem como estender o teu tempo de vida, já foi estabelecido. Eles começam a ter uma conversa científica de várias tentativas sobre químicos, implantes que eles tentaram fazer e fala, cara, não tem esperança, tu não tem como viver mais. You were made as well as we could make you, but not to last. E aí é muito louco, porque o Roy Batty, que é interpretado pelo Rutger Hauer, ele rouba completamente a cena desse filme. E aqui, nesse momento em que ele descobre que não tem como estender a vida, ele expressa um misto de decepção com raiva que é sensacional, porque tu percebe que ele tá muito decepcionado com o que tá rolando e ao mesmo tempo ele fica com um ódio muito genuíno, tanto que ele pega o Tyrell, bota os dedos nos olhos dele. Ele dá um beijo antes, isso que eu acho foda, sabe? O beijo da morte, né? E aí ele mata o criador. Dificilmente eu me arrepio, hein? É difícil. É difícil eu me arrepiar, hein? Esse filme merece pra caralho.
Sabendo dessa treta toda, o Deckard vai até o apartamento onde tá o Roy e a Pris. E chegando lá, cara, ele tem um embate junto com a Pris e ele acaba matando ela. E ela morre se esperneando. É uma morte, cara, dá uma pena, tá ligado? Porque tu vê o quanto que ela tá sofrendo ali e tu vê na cara do Deckard também que ele não tá entendendo muito bem o que tá rolando e ele se sente culpado, sabe? Só que quando o Roy encontra ele, começa uma brincadeira de gato e rato. Ele começa a perseguir ele pelo apartamento todo. Só que o que acontece, cara? O corpo do Roy tá atrofiando, porque ele tá chegando perto do fim da vida. Aqueles 4 anos de vida que ele tinha estão chegando ao fim. Então ele começa a parar de sentir a mão, começa a parar de responder. Então ele pega um prego, enfia na mão pra ver se ele consegue sentir algo, tá ligado? Enquanto isso, o nosso querido Deckard tá fudido também, porque ele quebrou os 2 dedos do malandro lá, ele tá na merda, e ele começa a perseguir os dois, tá ligado? Parece que os dois vão morrer. E aí a gente vai pro grande momento desse filme, cara, porque o Roy Batty começa a perseguir o Deckard, perseguir, até que ele consegue encurralar o Deckard num terraço. Tá chovendo muito, eles estão lá no terraço, o Deckard tá pendurado no parapeito, prestes a cair do prédio inteiro, sabe? E a gente pensa, porra, agora o Roy Batty vai matar o cara. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Mas não é isso que acontece, cara. Ele começa a expressar os sentimentos dele, ele começa a falar pro Deckard tudo que ele viveu nessa vida, que ele viu coisas incríveis, entendeu? E ele começa a falar as experiências dele e, cara, de repente ele faz quase um desabafo de falar, e tudo isso que eu vivi vai se perder como lágrimas na chuva. All those moments will be lost in time, like tears in rain. E aí, cara, É foda, né, cara? É foda porque tá chovendo e tu não sabe se ele tá chorando ou não, tá ligado? esse filme é foda, É foda. cara. E é muito legal essa cena, cara. Esse monólogo aqui é um dos melhores monólogos da história do cinema e é fácil falar isso aqui. E muita gente diz, reza a lenda, que esse Lágrimas na Chuva foi um momento de... Sei lá, que o Rutger Hauer estava iluminado e ele fez isso no improviso. Ele simplesmente lançou essa frase aqui e, cara, conversa completamente com tudo que foi estabelecido do personagem e da história. E quando a gente vê o rosto do Harrison Ford ali atuando, a gente percebe que o personagem dele entendeu, sabe? Ele entendeu esse lance do que é um ser humano, o que é ser um replicante, qual que é a diferença entre essas coisas, e ele meio que aceita, ele fala, caralho, essa disputa, essa corrida que a gente fez a vida inteira atrás deles não tem sentido, entendeu? O Roy Batty, ele poupou a vida do Deckard. Ele podia ter matado o Deckard ali, mas então, cara, por que será que ele poupou a vida do Deckard, entendeu? É o momento que a gente começa a pensar, será que foi porque ele disse assim, bom, já que os humanos não me deixaram viver mais, então eu vou deixar os humanos viverem mais do que eu mesmo, sabe? Ele começa a fazer essa questão de o que nos torna humanos ter cada vez mais sentido, assim. Ele é um filme pra gente assistir e pensar. Caracas. Exatamente, até porque se a gente associar a história do Philip K. Dick, que ele falou sobre o estudo de nazistas que ele fez e tal, tu pega, ele foi humilhado a vida inteira, ele foi subjugado como um servente, como um escravo. Então ele fala assim, não, eu sou melhor do que isso, e eu vou ser melhor do que vocês, e eu vou deixar ele viver. Até porque o que ele queria o tempo inteiro? Ele queria viver mais. Era essa a batalha do Roy Batty. Ele queria sobreviver, entendeu? Só que quando ele viu que ele ia morrer de qualquer forma, ele pensou, então já que eu não tenho como viver, eu vou deixar ele viver, entendeu? E isso é uma troca muito foda, velho. Porra! Isso é foda. E isso é uma interpretação, não é necessariamente o que o filme significa, mas é uma das coisas que você pode imaginar e que, porra, é muito foda. Esse filme é muito foda. Esse filme é muito foda. É bom falar de coisa boa, né? É bom. De alma lavada. O Roy Batty morre no final e o Gaff, que era um parceiro da polícia lá do Deckard, encontra ele e fala assim, é uma pena que ela não vai sobreviver, porque ela é uma replicante. E ele fala, mas quem é que vai sobreviver? Então ele lança essa dúvida na cabeça do Deckard, ele entra no carro dele e vai até o apartamento. Ele encontra a Rachel lá, ele acha que ela tá morta e tal, mas quando ele percebe que ela tá viva, ele fica aliviado, pega ela junto e foge. Só que quando ele tá fugindo, ele passa e olha no chão, tem um origami de um unicórnio. E lembra que a gente falou que ele tinha sonhos com unicórnios? Aí que vem a grande parada dele ser um replicante ou não. Porque se o Gaff sabia, esse cara que fazia esses origamis e tal, sabia desse lance do unicórnio, é porque provavelmente essa memória foi implantada na cabeça dele. Então não era original da cabeça do Deckard, porque o Deckard é um replicante. E o Gaff, ele passa o filme inteiro fazendo alguns desses origamis baseados nos sonhos dos replicantes, né? Do que tá na memória dos replicantes. Então, nesse momento, abre essa questão que o Miguel falou, que é tipo assim, pô, mas se tem um origami de unicórnio,
então quer dizer que o cara sabe com o que ele tá sonhando. Suspeito. Mas o filme não fala se ele é um replicante ou não. O nosso personagem do Deckard simplesmente pega aquele origami, faz uma expressão de quem entendeu o que rolou e vai embora e foge com a Rachel. E aí fica o questionamento pra você. Ele é um replicante ou não? Se ele é um replicante, ele abre a possibilidade de tu imaginar. Olha que conceito louco. Um replicante criado para caçar replicantes. Mas se ele também não é replicante, é aquele outro paralelo que eu gosto de traçar, que é o Ryberry, sendo um replicante, permitiu que um ser humano vivesse, entendeu? O Ridley Scott já falou em uma entrevista que o Deckard é sim um replicante. Isso já foi dito por ele e tudo mais, o que eu também não vejo como um grande problema, porque eu também gosto muito da ideia de que o Deckard, no fim, talvez tenha descoberto que ele é um replicante, pegou o origami e falou, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, entendeu? Independente de qual seja ele. Então também é um conceito que me agrada, mas, tira suas próprias conclusões. Você decide. Só uma coisa, esse negócio do criador vir depois pra falar a opinião dele, cala a boca, criador. Cala a boca, fica em casa. Tu fez o filme e não quis deixar o final explícito, então não vem falar depois. Exatamente. Quando Blade Runner foi lançado lá em 1982, ele foi um fracasso na bilheteria e na crítica. E sabe por quê, Léo? Porque essa versão que a gente vê hoje em dia, esse final cut do filme, é muito diferente do que foi lançado. Lá naquela versão original, o final não era esse. O final envolvia depois uma cena do Deckard e da Rachel dentro de um carro com campos verdejantes e eles andando para um lugar bom e com paz. E o filme tinha uma narração em off que o nosso querido Harrison Ford ficava falando a cada 5 segundos do que estava acontecendo, entendeu? Os produtores acharam, ninguém vai entender Blade Runner, ninguém vai gostar disso aqui, como é que a gente torna esse filme mais palatável? Aí botaram a locução, botaram um final feliz, que com cenas reaproveitadas de O Iluminado, né? Que tem o Deckard e a Rachel andando por uma estrada e tal. Só que, cara, aí também tirou todo o sentido do filme. Que cagada. Só que depois de vários anos, várias versões foram surgindo, corrigindo uma coisa aqui e outra ali, até que a gente teve a Final Cut, a versão definitiva, e essa que é respeitada por muitos críticos, né? Mas desde a sua primeira versão, Blade Runner estabeleceu conceitos visuais desse mundo futurista, distópico, essa parada cyberpunk. Isso surgiu em 82 e até hoje permeia em tudo quanto é obra desse gênero, cara. Cyberpunk é Blade Runner, é a referência número 1, entendeu? A definitiva, cara. E é muito foda. Hoje a gente tá falando sobre esse filme aqui no Piuí, porque antes do Piuí existir, quando nós íamos trabalhar juntos dentro do carro, a gente ia conversando sobre filmes, e um dos nossos filmes favoritos sempre foi Blade Runner, a gente sempre falou sobre Blade Runner. E agora, com sei lá eu quantos anos que o Piuí tá no ar, a gente finalmente conseguiu fazer um vídeo pra falar sobre esse filme. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente sabe, como criador de conteúdo, que esse vídeo não vai ser tão assistido quanto Pânico no Lago, qualquer outra coisa ruim assim, mas, sabe, era um descarrego que a gente precisava fazer. Que delícia, né? E eu amo esse filme. Eu amo esse Tá filme. no meu top 5 fácil, da história do cinema. É um filme maravilhoso, cara. Eu amo. Posso eleger ele o melhor filme de ficção científica de todos os tempos? Calma. A gente tá empolgado, a gente já fez isso outras vezes. merece, tu sabe que ele merece. Mas se ele. O top 3 pode. E daí a gente não sabe se é primeiro, segundo ou terceiro. Mas a gente sabe que ele tá ali. Tá bom, então. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, curtiu o filme, conhecia o filme, comenta aqui embaixo. Outra coisa, divulga esse vídeo pros seus amigos que nunca assistiram Blade Runner, que não se interessam pelo filme, pra eles talvez entender por que ele é tão amado por todo mundo. A gente tá iniciando uma corrente de amor a Blade Runner. Por favor, ajuda a gente. Deixa aqui nos comentários também se você tem sugestão para outros filmes top. Pode colocar aqui embaixo e depois vai seguir a gente lá no Instagram, segue o canal Piuí, já aproveita, segue meu perfil, segue o do Miguel. Agora você também pode ser membro aqui do canal Piuí, que tem a meta de 3 vídeos por semana. Essa semana, 3 vídeos, mas semana que vem, não sabemos. E se você for membro, você ajuda a gente a ter 3 vídeos todas as semanas. Um beijo. PiuíCast, podcast canal Piuí. Todos os seus dislikes vão desaparecer como lágrimas na chuva. As visualizações desse vídeo desaparecerão como lágrimas na chuva.